Sangue frio, mente afiada. A psicologia do patrulhamento e o autodomínio no caos. O asfalto molhado reflete os giroflex apagados a menos de 50 metros da entrada do beco da Viela 11. A chuva fina de São Paulo cai ininterrupta, pesada, lavando o vapor quente que sobe do capô do prefixo. À minha esquerda, o soldado novo respira curto. O peito dele sobe e desce num ritmo frenético, desordenado. Ele está tenso. Ele quer falar. Ele quer gritar comandos para a escuridão antes mesmo de pisarmos na lama. Ele acha que a autoridade se impõe pelo decibel, pelo grito lacerado na garganta que rasga o silêncio da noite. Abaixe esse facho de luz, soldado, eu digo sem olhar para ele, mantendo a voz tão baixa que se confunde com o barulho da água batendo nas calhas de zinco. E fecha a boca. Se você fala antes de ler a cena, você entrega sua posição, entrega suas intenções e entrega a única vantagem que um homem soberano possui no caos: a invisibilidade da sua estratégia. Dois indivíduos parados sob o balanço de uma marquise de ferro fundido. Um deles de capacete escuro ajustado na cabeça, sem moto por perto, a mão direita velada dentro do bolso largo do jaleco de couro. O outro, mais jovem, olhando compulsivamente para as extremidades da rua. O soldado inexperiente abre a porta da viatura com violência, pisa na lama fazendo barulho, desembarca projetando a lanterna direto nos olhos dos alvos e começa a esgoelar ordens confusas. Parado. Mão na cabeça. Encosta todo mundo. Não mexe. Sabe qual foi o resultado? Ruído. O ruído cega o operador e alerta o oponente. O indivíduo de capacete nem piscou, usou a luz direta nos olhos como anteparo visual, deu meio passo atrás para a penumbra e sacou uma peça da cintura antes que o soldado conseguisse destravar o coldre. Eu tive que intervir no ângulo cego, usando o posicionamento indireto para neutralizar a ameaça sem disparar um único tiro. O novato criou o próprio caos porque tentou fazer tudo sozinho, pela força bruta e pelo grito, achando que ser líder é ser o mais barulhento da cena. Aqui é o Sargento Alex. Seja bem-vindo ao teatro de operações. Preste atenção no que eu vou te ensinar hoje, porque isso vale para o patrulhamento ostensivo na quebrada e vale para qualquer arena da sua vida onde haja crise, incerteza e opositores tentando tomar o seu terreno. No patrulhamento e na vida, a hesitação e o falatório matam a autoridade. O verdadeiro domínio não vem do barulho, mas da velocidade de leitura da cena e da contenção emocional. Se você quer ser o arquiteto da vitória no meio da tempestade, você precisa aprender a arte divina de colocar a energia dos outros para trabalhar a seu favor, extraindo conhecimento, a força e a varredura do terreno através da sua equipe, enquanto você mantém a mente fria, o julgamento cirúrgico e a rédea do destino nas suas mãos. Vamos descer até a anatomia da leitura de suspeição. O ser humano leigo olha para uma rua escura e enxerga apenas sombras, carros estacionados e pessoas passando. O operador soberano enxerga vetores de força, linhas de tiro, pontos de fuga e linguagem corporal velada. Quando o cérebro do homem comum percebe a ameaça, ele é sequestrado por uma descarga maciça de adrenalina. A amígdala assume o controle, o coração dispara para mais de 140 batimentos por minuto, a visão afunila no tubo de ensaio do medo e a mente reativa assume o comando. É aí que o sujeito começa a gritar, agir por pânico e cometer erros primários. O operador treinado não combate a adrenalina, ele canaliza o pico biológico para o foco frio calculista. Antes de colocar os pés fora da viatura para abordar uma motocicleta com 2 ocupantes em atitude suspeita, a sua mente já precisa ter mapeado a cena em fração de segundos. Como? Aplicando a leitura rápida do ambiente e a economia de movimentos. Observe os microsinais corporalmente invisíveis para quem está distraído. O suspeito que traz a mão ligeiramente colada à virilha enquanto caminha. O indivíduo que ajusta a barra da jaqueta toda vez que percebe a aproximação do patrulhamento ostensivo. O clássico ajuste de peça. A mudança repentina no ritmo da caminhada. O desvio sutil do olhar, onde o alvo não olha para o policial, mas sim para as vias de fuga secundárias ao redor. Isso não é intuição mágica, é observação analítica de padrões atípicos de comportamento. E aqui entra a verdadeira maestria do comando tático. Para ler esses sinais sem se expor, você não precisa se desgastar fazendo toda a varredura primária no peito. O líder inteligente sabe delegar a varredura técnica. Você direciona o olhar do seu patrulheiro, posiciona o seu homem de cobertura para que ele force o movimento do suspeito e lê a reação que a presença do seu liderado provocou na cena. O seu patrulheiro faz o movimento de abordagem, consome a atenção do suspeito, e você, posicionado no ângulo morto de visão, extrai a leitura limpa do cenário.
Você usou a ação da sua equipe para desmascarar a intenção do oponente, mantendo a sua mente completamente livre do estresse mecânico para tomar a decisão cirúrgica no momento exato. A verdadeira contenção verbal exige silêncio. Falar pouco não é fragilidade, é ocultação tática de intenção. Quanto mais você fala durante uma abordagem a um veículo sob fundada suspeita, mais tempo o infrator tem para processar a sua voz, identificar a sua incerteza e planejar um contra-ataque. Quando você emite ordens curtas, padronizadas, com tom seco e volumetria controlada, você ocupa o espaço mental do suspeito com a dúvida e o respeito imediato. Ele não sabe qual será o seu próximo passo. A sua mente permanece uma fortaleza indevassável, enquanto a dele entra em colapso pela incerteza. Considere este cenário real no nosso teatro de operações. Madrugada de terça-feira. Corredor comercial no perímetro urbano. A central de rádio modula a presença de um veículo pesado de passageiros, um coletivo intermunicipal rodando fora do horário regular, com as luzes internas completamente apagadas e parando em pontos isolados sem passageiros para desembarcar. A informação preliminar é de que 3 indivíduos armados tomaram o controle do veículo e estão usando o motorista sob ameaça para recolher valores em estabelecimentos periféricos. Nós fechamos a aproximação sem sinais sonoros. Apenas a luz de posição acesa. O coletivo encosta perto de uma estrutura abandonada. Se você atuar como operador reativo, a tendência é desembarcar correndo em direção às portas do ônibus, apontando o armamento para os vidros fumê sem enxergar nada no interior, gritando frases genéricas para que todos saiam com as mãos para cima. O que acontece? Você cria um gargalo tático, se coloca na zona de arremesso de projéteis e coloca a vida dos reféns no fogo cruzado. Veja como o operador soberano desenha essa mesma abordagem sob a ótica da inteligência estratégica. Nós posicionamos a viatura num ângulo de 30 graus em relação à frente do coletivo, bloqueando a linha de visão direta do motorista e usando o bloco do motor do prefixo como abrigo de motor e chassi. Eu não saio correndo para a porta do ônibus. Eu não me esgoto na varredura interna inicial. Eu determino ao meu homem de cobertura, assuma o setor frontal. Mantenha a varredura técnica no campo visual da cabine. Ao motorista, iluminação de alta intensidade no corredor central, corte a visão interna deles. Os 2 homens trabalham. A lanterna tática de alta voltagem montada pelo meu patrulheiro cega qualquer indivíduo na parte superior do coletivo. O posicionamento do motorista impede a fuga do veículo. Todo o estresse físico de iluminar, enquadrar e manter o perímetro travado está sendo executado impecavelmente pela minha equipe treinada. E onde eu estou? Eu estou posicionado na retaguarda angular, no ponto escuro da lateral, onde ninguém me enxerga. A minha mente está limpa de adrenalina excessiva. Eu não estou gastando energia segurando a iluminação primária nem gritando ordens. Eu uso a pressão criada pelo dispositivo da minha equipe para observar a janela lateral traseira. E é aí que o sinal invisível aparece. A cortina do último banco se move 2 centímetros. Uma mão tenta colocar um volume para fora da janela para se desfazer do armamento antes que a varredura comece. Com apenas 3 palavras pelo rádio portátil de alta frequência, eu coordeno a ação, avança setor 3. O meu patrulheiro desembarca o indivíduo da janela exatamente no momento em que ele colocava a arma no parapeito. A abordagem foi perfeita, limpa, cirúrgica. Os infratores foram neutralizados sem que a equipe disparasse um tiro, sem pânico do motorista e sem desorganização. A equipe executou o procedimento padrão com perfeição militar. A minha mente manteve a visão holística do teatro de operações para colher o fruto da vitória e garantir que todos voltassem vivos para o quartel. Quem esteve no comando da cena do início ao fim não precisou dar um único grito desnecessário. Mas existe uma armadilha silenciosa que mata mais operadores e destrói mais líderes do que o confronto direto com o crime organizado. Essa armadilha se chama complacência. É o veneno lento do ego acumulado pela rotina. Quando você aborda 10, 20, 50 veículos ao longo de uma semana e não encontra nada de anormal, o seu cérebro reativo tende a relaxar. Ele começa a construir um atalho mental perigoso. É só mais um veículo comum. É só mais uma vistoria de rotina. A rotina é uma ilusão mortal. Na rua, não existe nada chamado de rotina. Toda abordagem é única. E a complacência é o momento exato em que você baixa a guarda e permite que o erro banal liquide anos de preparação técnica. Veja como a complacência se manifesta na vistoria técnica de uma motocicleta com 2 ocupantes em local isolado. O operador complacente se aproxima sem fazer o alinhamento corporal correto. Ele não verifica o baú,
Não faz a busca minuciosa na cavidade interna da jaqueta do garupa, deixa de revistar a região do tornozelo, onde armamentos de backup são frequentemente velados, e aceita respostas evasivas como verdades absolutas apenas para encerrar logo o procedimento e voltar para a viatura. O operador soberano entende o protocolo do hábito atômico e da disciplina incondicional. Ele sabe que a preparação para o pior deve ser mantida enquanto se ostenta a calma exterior mais profunda. Na vistoria pessoal e veicular, ele não pula etapas. Ele divide o corpo do suspeito em 4 quadrantes imaginários e exige que a sua equipe faça a varredura com rigor cirúrgico, sem pressa, sem desespero, sem desleixo. Se for necessário gastar 15 minutos vistoriando a estrutura oculta de um painel de veículo suspeito sob chuva fria, ele fará com a mesma precisão militar do primeiro minuto de serviço. Ele coloca o protocolo para trabalhar a seu favor. A disciplina operacional rigorosa da equipe serve como escudo invisível que protege a vida de todos no patrulhamento. Quando o trabalho duro da checagem minuciosa de cada documento, cada chassi e cada bolso é feito com método impecável, a margem para a sorte do oponente cai a zero. Você domina o ambiente porque domina o método. Você próspera no caos porque transformou a rotina cansativa em uma arma de precisão inabalável. Mas nunca se engane. A abordagem fria e a vistoria minuciosa na rua são apenas metade da batalha no teatro de operações. O que acontece quando o sinal do rádio modula na frequência de emergência? O cerco tático é fechado sob chuva pesada e você precisa encarar o caos imprevisível de um indivíduo armado ou em surto na escuridão de uma edificação abandonada. É o que vamos ver no próximo episódio. O ruído da sirene não limpa o caminho na sua mente se você permitir que a névoa do caos invada sua cabine. A rodovia estadual sob chuva torrencial, asfalto espelhado, faróis refletindo na pista molhada e a fumaça de borracha queimada que entra pelos difusores de ar da viatura. O rádio modula na frequência de emergência. Um veículo de passeio em alta velocidade furou o primeiro bloqueio, colidiu contra o poste e o condutor, visivelmente desequilibrado e portando uma lâmina e uma peça artesanal, evadiu-se para dentro de um galpão logístico abandonado às margens do quilômetro 42. O operador reativo desembarca na correria, com a respiração descontrolada, deixando a lanterna vacilar, tropeçando na sucata do pátio e gritando ameaças sem saber onde o indivíduo se escondeu. A adrenalina sem freio transforma um policial armado em uma presa vulnerável. O estresse de um acompanhamento tático seguido de cerco de alto risco altera a visão focal, elimina a audição periférica e paralisa o julgamento técnico. Se você não dominar a sua biologia no segundo em que pisa no chão molhado, a fricção da incerteza vai esmagar a sua equipe. Segura a onda. Eu ordeno ao meu motorista enquanto ajusto o cinto tático. Corta o sirene, mantém o giroflex no modo de visibilidade, posiciona o prefixo no ângulo de proteção da entrada e prepara o dispositivo de menor potencial ofensivo. Ninguém entra nesse perímetro como um alvo errante. O galpão é escuro, com goteiras ecoando no teto de zinco e o som incerto de passos desordenados sobre cacos de vidro ao fundo. O indivíduo está em surto agressivo, acorrentado pela própria perturbação mental, gritando frases desconexas e brandindo a lâmina na penumbra. O novato quer resolver no grito ou na força letal por desespero. Mas o líder soberano entende a matemática do escalonamento da força. A letalidade não é resposta para a falta de controle emocional do operador. Eu uso a própria estrutura do ambiente e a força combinada da equipe para conter o imprevisto sem derramar sangue desnecessário. Eu determino que o patrulheiro mantenha a cobertura com o Spark, a arma de condutividade elétrica, enquanto outro homem posiciona o bastão tonfa para bloqueio de ângulo curto. Enquanto os dois concentram o foco e a atenção visual do indivíduo no centro do galpão, atraindo os gritos e a fúria do agressor para a linha primária de contenção, eu me desloco em silêncio pela lateral escura, usando as colunas de concreto como anteparo. Eles fazem o trabalho de desgaste, eles absorvem a tensão da cena e mantêm a distância de segurança de 7 metros. A minha mente permanece totalmente fora da zona de perigo direto até o milissegundo exato do disparo do dardo energizado. O disparo acerta o dorso do agressor. A incapacitação neuromuscular é imediata. Antes que ele possa esboçar qualquer reação de queda perigosa sobre as ferragens, a equipe avança em bloco, trava as articulações no solo com técnicas de imobilização e aplica o algemamento tático com chave de pulso neutralizada. Vitória limpa. Sem tiros, sem baixas na equipe, sem bravata. O caos foi contido porque a mente do comandante permaneceu gelada no centro do furacão. O verdadeiro uso progressivo da força é uma demonstração de supremo autodomínio, e não de violência desmedida. Na rua, quando o indivíduo que te desacatou, que tentou ferir a sua equipe ou que colocou a vida de terceiros em risco finalmente está dominado no solo,
Surge a maior de todas as provações para o ego do operador: a tentação da vingança. O homem fraco cobra sua raiva pessoal no momento do algemamento. Ele aperta a algema além do limite técnico, usa de agressividade verbal contra o detido já rendido e descarrega sua própria frustração e medo acumulados na sola do coturno. Isso não é força, é covardia fantasiada de autoridade. O verdadeiro líder de elite corta esse comportamento pela raiz no exato segundo em que ele ensaia acontecer. Quando o infrator está sob custódia, o uso da força encerra-se no exato milissegundo em que a resistência cessa. O algemamento é feito com as mãos para trás, palmas voltadas para fora, com a trava de segurança acionada para evitar lesões vasculares ou alegações de abuso. A condução até o compartimento de presos do prefixo é técnica, firme, sem empurrões infantis, mantendo a postura de guarda e o controle do perímetro. E essa mesma disciplina do uso proporcional da força e do controle de ativos se estende quando a ocorrência é encerrada e retornamos para a OPM. A cautela, a devolução e a inspeção do armamento e equipamentos não são burocracia cansativa. São a garantia da sua sobrevivência para o próximo serviço. O operador negligente chega ao quartel, retira o colete balístico de qualquer jeito, joga o armamento sobre a bancada do armaria sem a devida inspeção de segurança, deixa de checar o número de munições na gaveta do carregador e não limpa a fuligem da pistola após a intervenção. Isso é o embrião da tragédia. Na OPM, o procedimento de desarmamento na caixa de areia é sagrado: retirar o carregador, golpear a ferrolho 2 vezes, inspecionar a câmara visual e tatilmente, desarmar o cão em local seguro e conferir cada equipamento cautelado. Aquele que negligencia a devolução do equipamento na base é o mesmo que vai falhar na destrava do coldre na hora do confronto na rua. Chuva pesada às 3 horas da manhã num bairro periférico. O rádio modula uma chamada desesperada no 190. Ocorrência de violência doméstica com descumprimento gravíssimo de medida protetiva de urgência. A mulher, aos prantos ao telefone, relata que o ex-companheiro, enfurecido descumprindo a ordem judicial de afastamento, arrombou a porta dos fundos da residência, portando uma barra de ferro e agredindo fisicamente a vítima diante dos filhos menores. Quando a viatura chega ao local, o ambiente é de puro terror. A iluminação da rua é precária, a porta da casa está escancarada e se ouve o choro convulsivo de crianças vindo do quarto do fundo, misturado a gritos de ameaça e vidros quebrados na cozinha. O operador destreinado entra na casa às cegas, tomado por uma fúria moral contra o agressor, correndo o risco de ser surpreendido por um golpe na penumbra do corredor ou de alvejar um inocente no escuro. Entrada tática em silêncio. Lanternas na altura dos olhos, enquadramento por setores. Eu instruo a equipe em sussurro firme. Nós progredimos pelo corredor interno com varredura fatiada. Primeiro o banheiro, depois a sala de estar. Ao alcançar o quarto, nos deparamos com o agressor encurralando a mulher e o filho menor contra o canto da parede, com a barra de ferro erguida e visivelmente transtornado. Aqui não há espaço para dúvida, mas também não há espaço para o descontrole. A voz de comando precisa ser um trovão de clareza que paralise a intenção violenta do infrator. Polícia! Largue a barra de ferro! Agora! Ao mesmo tempo em que a verbalização firme ocupa a mente do agressor, o patrulheiro assume a linha de tiro frontal com o armamento enquadrado no centro de massa, enquanto eu me projeto no ângulo cego da porta, eliminando qualquer margem de manobra do indivíduo. Percebendo a superioridade tática absoluta e a determinação inabalável da equipe, o sujeito solta o objeto no chão e se ajoelha. Algemamento imediato com as mãos para trás. Remoção imediata do agressor para o compartimento interno da viatura para cessar a coação e estabilizar o ambiente. E no segundo seguinte, a prioridade muda drasticamente. A agressão foi contida. Agora a prioridade é a preservação da vida. A vítima apresenta um sangramento abundante na região parietal decorrente do golpe sofrido antes da nossa chegada. Esperar pelo resgate especializado em uma área remota durante a madrugada sob tempestade pode significar a diferença entre a vida e a morte. A tomada de decisão do comandante precisa ser instantânea. Aplica o curativo compressivo de emergência na cabeça da vítima. Vamos fazer o socorro direto de urgência ao pronto-socorro municipal. Eu determino. A mulher e as crianças são acomodadas no banco traseiro da viatura sob supervisão. O deslocamento é feito em velocidade compatível com a segurança, com sinais sonoros e luminosos acionados, cortando a madrugada até a sala de emergência do hospital. A missão primária da polícia foi cumprida. A lei foi imposta, o agressor foi preso em flagrante e a vida de uma mãe foi salva pelo profissionalismo da equipe. Após a entrega da vítima aos cuidados médicos e a apresentação do agressor na Polícia Civil, a viatura retorna ao local do crime para o procedimento que a maioria dos operadores negligencia:
a preservação rigorosa do local de crime para os exames periciais. Isso exige isolamento absoluto com fita zebrada, impedindo a entrada de curiosos, parentes ou até de outros policiais que não tenham função na investigação. Cada vestígio, a barra de ferro no chão, a fechadura arrombada, as manchas de sangue na parede, conta uma história técnica que garantirá que o criminoso permaneça atrás das grades e que a justiça seja materializada. O trabalho do operador de rua não termina na prisão, ele termina na construção de um arcabouço probatório inquestionável. Mas escute o que eu vou te dizer agora, porque essa é a verdade que ninguém te conta nos manuais de instrução. A poeira da ocorrência baixa. As luzes do pronto-socorro se apagam. As fichas do distrito policial são assinadas. E quando você finalmente entra no vestiário do quartel, tira o colete balístico encharcado de suor e chuva e olha para o espelho, o corpo guarda as marcas invisíveis do estresse. O cortisol acumulado no sangue, o tremor involuntário nos dedos ao descarregar a pistola, a memória do choro das crianças ecoando no seu ouvido. Se você não souber processar mentalmente essas marcas do combate cotidiano, esse estresse pós-traumático silencioso vai corroer a sua saúde, vai azedar o seu temperamento dentro de casa e vai destruir o seu casamento e o seu relacionamento com seus filhos. A coragem de um operador soberano não está apenas em encarar uma barra de ferro ou um indivíduo em surto no escuro. A verdadeira coragem está em manter a integridade da sua alma intacta após o término do serviço, em não desumanizar as pessoas ao seu redor, em não levar o autoritarismo da rua para a mesa de jantar da sua família, em ter a maturidade emocional de reconhecer o desgaste, dominar os impulsos da mente reativa e cultivar a disciplina do descanso, da preparação física e do equilíbrio psicológico. A arma foi guardada e a viatura desmobilizada. Mas a verdadeira prova de um homem de elite não é como ele se comporta armado e fardado. É como ele gerencia sua mente, suas finanças, seus equipamentos e sua família quando a poeira baixa. Vamos para a fase final. A poeira da tempestade assentou, mas a noite ainda é uma folha em branco para quem carrega a responsabilidade do comando. Estamos na interseção crítica de um corredor viário de grande fluxo, onde a visibilidade é o primeiro vetor de dissuasão. O ponto de estacionamento, o PE, não é apenas posicionar 2 toneladas de aço e ferro sobre o canteiro central, é um movimento cirúrgico no xadrez urbano. A viatura no ângulo de 45 graus em relação ao fluxo, os sistemas luminosos operando no modo de visibilidade, projetando uma sombra imponente sobre 3 faixas de rolamento. A operação bloqueio começa no milissegundo em que o sinal luminoso corta a escuridão. O condutor de intenção duvidosa, a 200 metros de distância, enxerga o brilho do giroflex e instantaneamente recalcula o seu itinerário. O infrator hesita, o pé toca no freio, a suspensão traseira do veículo oscila. Ali, sem disparar um único projétil, sem uma única palavra proferida pelo megafone, 90% da intenção criminosa foi estrangulada na origem. A presença ostensiva impecável domina o espaço antes que a crise ganhe forma. Abaixo dessa linha de dissuasão, o trabalho técnico do bloqueio exige coordenação militar. A sinalização tática com cones refletivos afunila o trânsito sem criar gargalos desordenados. O patrulheiro responsável pela triagem não se projeta na frente do motor do veículo que se aproxima, ele permanece no ponto de aterrissagem de segurança visual, utilizando o feixe da lanterna para varrer o interior do habitáculo e a posição das mãos dos ocupantes. Quando ocorre um acidente de trânsito grave no meio da blitz, com vítimas retidas em ferragens ou atropelamento sob chuva residual, a mente reativa se desorganiza e corre sem rumo. O operador soberano assume o controle da geometria da cena. Ele isola a malha viária para evitar acidentes secundários, determina o pouso de emergência da aeronave do radiopatrulhamento aéreo, o Águia, sinalizando o ponto de aterrissagem com correto alinhamento dos ventos e garantindo que o atendimento pré-hospitalar ocorra sem qualquer interferência externa. Isso é domínio de terreno. Isso é transformar a complexidade do trânsito em uma operação de precisão cirúrgica. Hoje, o olho do Estado não está apenas no seu julgamento visual, ele está fixado no seu peito. A câmera operacional portátil, a COP, grava continuamente cada gesto, cada tom de voz, cada enquadramento tático. O operador fraco e dominado pelo ego enxerga a tecnologia como uma ameaça ou um fardo. Ele se ressente da gravação, hesita na tomada de decisão necessária ou age de forma truculenta para tentar compensar a sua própria insegurança diante da lente. O operador soberano enxerga a câmera operacional como a sua maior aliada e a testemunha silenciosa da sua perfeição técnica. Quando você domina a doutrina, a câmera não te limita, ela eterniza sua conduta irretocável. A sua linguagem verbal permanece firme, limpa, despida de palavrões,
ofensas ou reações emocionais infantis. Se o infrator tenta provocar a equipe para criar uma narrativa de abuso, a sua calma glacial e o seu cumprimento cego do protocolo transformam a tentativa do agressor em prova contra ele mesmo diante da polícia judiciária. Considere quando o despacho do 190 via Copom canaliza uma ocorrência crítica de alto risco, indivíduo armado no interior de uma edificação comercial, mantendo um funcionário sob restrição de liberdade. O patrulhamento tático da Força Tática avança para o perímetro, enquanto vetores especializados do policiamento montado e ambiental realizam o congelamento do terreno e o cerco das vias de fuga secundárias na mata de entorno. Como primeiro interventor na cena antes da chegada de tropas especiais de choque, a sua missão não é invadir a estrutura na precipitação do ego. A sua missão é conter, isolar e iniciar as preliminares do gerenciamento de crises. A ferramenta mais poderosa nesta etapa não é o gatilho, mas a escuta ativa e o controle do tempo. Você reduz a frequência cardíaca do agressor desacelerando a sua própria fala. Fale pausado. Baixe o tom de voz em 1/8. Valide a presença do indivíduo sem ceder às suas exigências ilegais. Alivie a pressão da cena, crie espaço para o tempo trabalhar a seu favor. Reduza a ansiedade do homem armado e impeça que o sequestro da amígdala dele cause uma tragédia irremediável. O verdadeiro mestre da guerra vence o confronto sem disparar um único tiro, usando a psicologia tática, a integração dos canais de comunicação do rádio e o controle absoluto do ambiente sob a luz clara da transparência institucional. O turno de patrulhamento se aproxima do fim. A viatura retorna ao pátio do batalhão. A passagem de serviço motorizado não é um ato mecânico de assinar uma folha de bordo e entregar a chave ao próximo encarregado. É a auditoria da sua integridade profissional. A inspeção detalhada do veículo, a verificação da pressão dos pneus, os fluidos do motor, a varredura sob os assentos traseiros para garantir que nenhum objeto ilícito foi dispensado durante as conduções, a checagem dos equipamentos de sinalização e a limpeza da cabine. Deixar uma viatura variada ou desabastecida para a equipe que assume o turno seguinte é uma falha de caráter tático. A disciplina que você demonstra no invisível é exatamente a mesma que sustentará a sua vida quando o confronto vier. E agora, escute com atenção o que eu vou lhe dizer sobre os bastidores da vida privada. A rua raramente destrói o operador experiente no confronto armado. O que destrói o homem de segurança, o líder e o gestor é o descontrole do ego fora do serviço. É a falta de disciplina financeira, o endividamento desnecessário alimentado pela vaidade de ostentar uma imagem falsa, a busca por atalhos fáceis e o vício em adrenalina. O descontrole financeiro gera vulnerabilidade moral. O homem endividado e escravo do próprio ego perde a sua liberdade de escolha e a sua integridade profissional. E o erro mais devastador acontece na porta da sua própria casa. Chegar no seu lar fardado da arrogância que você usou para conter o crime na rua é um veneno mortal. A sua esposa, os seus filhos e os seus pais não são seus subordinados táticos. Eles não precisam do seu tom de comando severo. Eles precisam da sua presença serena, da sua escuta atenta, do seu afeto e da sua capacidade de ser o porto seguro da família. Ao desarmar o seu coldre na gaveta de segurança do seu lar, desarme também a sua armadura psicológica. Tire a farda, lave o rosto, abrace a sua família e entenda que a verdadeira soberania consiste em dominar a rua sem permitir que a sujeira do caos contamine a paz do seu santuário familiar. Para que você fixe este conhecimento e o aplique em qualquer área da sua vida, aqui está a diretriz de comando compilada nos 5 pilares da soberania tática. Pilar 1. Silêncio estratégico e contenção do ego. Fale pouco, observe tudo. Deixe que os outros gastem energia e cometam erros pela precipitação. Mantenha suas intenções veladas e a sua mente serena no centro da crise. Pilar 2. Leitura rápida e decisão fria. Mapeie os microsinais do ambiente e a linguagem corporal das pessoas ao seu redor. Mantenha o controle da sua biologia, evite a visão de tubo e decida com base no protocolo e na razão, jamais pelo pânico. Pilar 3. Uso métrico e legítimo da força. A violência desmedida é o recurso dos fracos. A verdadeira autoridade é proporcional, técnica, amparada pela legalidade e encerrada no exato instante em que a ameaça é neutralizada. Pilar 4. Antifragilidade financeira e emocional. Seja imune às tentações do consumo fútil e da vaidade. Cuide da sua saúde física, da sua mente e dos seus ativos com a mesma precisão militar com que inspeciona o seu armamento. Pilar 5. Liderança pelo exemplo e preservação do lar. Comande pela conduta inquestionável no trabalho e sirva como pilar de amor, proteção e equilíbrio dentro de casa. A sua maior vitória é retornar intacto para quem te espera.
A honra de um homem não é medida pelos aplausos da multidão nem pelas medalhas no peito, mas pela firmeza da sua conduta quando ninguém está olhando. O dever cumprido com excelência, a vida salva no silêncio da madrugada, a integridade mantida intacta diante da tentação e a capacidade de ser um farol de ordem em meio ao caos urbano são os verdadeiros privilégios do guerreiro moderno. Se este conhecimento fez sentido para você, se esta doutrina fortaleceu a sua mente e refinou a sua visão de liderança e autocontrole, não guarde esta instrução apenas para si. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei para que este conteúdo alcance outros operadores e líderes de valor. Ative as notificações e faça sua marca registrada na seção de comentários. Escreva agora nos comentários a nossa divisa de honra. Sangue frio, mente afiada. Aqui foi o Sargento Alex. Instrução encerrada. Mantenham o patrulhamento. Missão dada é missão cumprida.